Bom dia, galerinha do canal, tudo bem? Espero que vocês gostem, não deixem de assistir. Vamos lá, vem comigo. Bom, meninas, eu acabei de chegar aqui e ele vai se apresentar para vocês. Senhor para todos, sou o pastor Rogério Chagas, feliz de estar com vocês aqui hoje. E a gente vai começar com a bebida alcoólica. Vamos lá. Muito bem, bebida alcoólica é um problema social, inclusive. O consumo do álcool, o álcool ele é responsável por violência doméstica, casamentos destruídos, 50% mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados pelo fato do álcool, o efeito do álcool. Então o álcool é um mal da sociedade. E a igreja ela deve ser luz do mundo, sal da terra, dar um bom exemplo. E eu vejo que o norte da Bíblia Sagrada é o indicativo. E então, assim, muitas pessoas têm dúvida. O álcool, ele é pecado? Tá. O álcool em si, ele não é pecado. O pecado é a consequência que o álcool pode trazer para a gente. O álcool é um perigo. O apóstolo Paulo, ele receitou os medicinais. Não beba somente água, mas um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Então, depende do motivo que você vai tomar o álcool. Eu vou tomar o álcool por quê? Bom, muitas pessoas, até mesmo evangélicos, dizem que na Bíblia fala que o álcool não é pecado, mas que o que é pecado é escandalizar. O que o senhor fala sobre isso? Quando a palavra de Deus apresenta a igreja como luz, como sal, está dizendo que nós vivemos uma sociedade que não tem direção. Os valores são valores que precisam ser orientados por quem tem condições de orientá-los. E a igreja tem que dar essa resposta aí. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Sim, a abstinência do álcool também deve ser o nosso norte, justamente para a gente não escandalizar, não servir de exemplos ruins a outras pessoas. E por questão de inteligência mesmo. Se o álcool tira a inteligência, quem bebe se torna uma pessoa faltosa nesse requisito. E a Bíblia dá um indicativo na gente na contramão disso daí. Tem um texto também de Provérbios, capítulo 31, eu acho interessante a gente observar. São muitos os textos bíblicos, mas veja o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 31, versículo 4 a seguir. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, pervertam o juízo de todos os aflitos. Dá bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Então, vamos dizer assim que é muito claro que a palavra de Deus nos dá um indicativo da abstinência do álcool, que não convém. Aquilo que Paulo disse também, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é conveniente? Isso é produtivo? Isso edifica? Isso vai trazer paz? Não, então não devo fazer. E se eu entender que isso traz prejuízo de alguma forma e mesmo assim eu faço, então aí é pecado. Então vamos lá, gente, para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é sobre pena de morte. Pastor, o que a Bíblia nos diz sobre a pena de morte? Muito bem, no Antigo Testamento nós vemos aí essa prática da pena de morte, em alguns casos, um regime teocrático. E nós temos que entender que a palavra de Deus ela vai trazendo revelação progressiva para nós. No Novo Testamento o Senhor Jesus foi abordado para uma questão desse tema, uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, e perguntaram para ele, a lei manda matar, apedrejar ela até a morte. O que o Senhor diz? Aí ele falou, eu digo que não tem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor Jesus não fez nenhuma militância contra a pena de morte, mas deixou claro que a vontade dele não era matar,
mas era oferecer vida. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E diz mais a palavra de Deus: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, a questão da pena de morte, ela impede a pessoa da possibilidade de uma salvação. Então, isto vai ao contrário da proposta, da missão da igreja: ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E diz mais a palavra do Senhor: o Senhor não veio buscar os sãos, veio buscar os doentes. Se a proposta do evangelho é salvar o pecador, então a pena de morte não é compatível com a proposta do evangelho. A pena de morte não é compatível com aquilo que a Bíblia coloca como missão para a igreja. A igreja do Senhor Jesus veio para pregar salvação. É o caso do ladrão da cruz. Sim. A pena de morte estava lá. Se não houvesse pena de morte, o Senhor Jesus não teria morrido, né? Ele foi executado. E o Senhor Jesus ofereceu salvação para o ladrão da cruz. Então a proposta da igreja é vida, não é morte. Porém, nós não fazemos militância. Abaixo a pena de morte, abaixo a escravatura. Nós pregamos que perante Deus não tem acepção de pessoas. E a Bíblia manda os servos obedecer aos seus senhores, e os senhores tratar bem os servos escravos. E que perante Deus não tem acepção de pessoas. Deixa bem claro, que é um só Senhor. Mas não fala assim: vamos fazer uma militância aqui, vamos fazer aqui um movimento abolicionista, um movimento abaixo a pena de morte. Essa também não é a nossa proposta. Então, em alguns países a pena de morte ela é liberada, e na Bíblia nos ensina que a gente tem que obedecer às autoridades. Como que a gente vê isso? Eu vejo com pesar, eu vejo com tristeza, eu vejo com uma certa angústia, porque eu vejo almas sendo ceifadas sem esperança de salvação. Almas que estão morrendo nas guilhotinas, nas câmaras de gás, seja lá qual for ou seja, o mecanismo para tirar a vida da pessoa, seja qual for, seja a injeção letal, seja a cadeira elétrica. Eu vejo com muita tristeza, porque eu vejo que o Senhor manda a gente pregar para o mais vil pecador, e o Espírito Santo convencendo ele do seu pecado, e ele alcançando salvação em Cristo. E eu vejo a pena de morte como um ato muito triste, que impede o trabalho da igreja, que atrapalha, melhor dizendo, o trabalho da igreja, que é salvar almas. Entendi. Bom, gente, esse foi o texto, né? Foi falado sobre a pena de morte. Eu espero que vocês tenham entendido. Claro que se a gente for aprofundar, tem bem mais texto, tem bem mais características, mas esse é o básico e já deu para entender o que a igreja e o que a Bíblia fala sobre a pena de morte. Agora vamos para a terceira e última pergunta. Terceira e última pergunta é um assunto que acontece muito hoje em dia, não só no Brasil, mas em todos os países. O que a Bíblia nos ensina, pastor, sobre o aborto? Muito bem, vamos lá. Juristas e legisladores debatem muito esse tema, mas nós vamos seguir aqui os princípios da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala para a gente, tá bom? Nós não vamos nos ater aqui sobre as prerrogativas humanas, sobre aquilo que a sociedade entende como, vamos dizer assim, posicionamento da sociedade favorável ou contra. Vamos falar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. A lei, a palavra do Senhor nos diz: não matarás. Isso está muito claro em Êxodo capítulo 20, quando fala não matarás. Isso aí está ao longo da palavra de Deus. Nós temos um texto bíblico, eu faço questão de ler, que está em Êxodo 21, versículo 22 e 23. Êxodo 21, versículo 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e foram causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida,
Então, olha só, aqui está dizendo aqui que se houver aqui uma guerra, qualquer que seja o combate, e ferir uma mulher grávida e a criança morrer, é vida por vida. Provocou aborto, é vida por vida, é um assassinato. Então a Bíblia coloca o aborto na categoria de um assassinato, de um homicídio. Sempre aqui. E eu vejo o aborto como extermínio de vamos dizer assim, de crianças, extermínio de inocente. Extermínio de inocente talvez seria o termo mais apropriado para a questão do aborto. Então, foi bem claro o que você falou, então o aborto ele é pecado, porque ele acaba tirando a vida de um inocente. Porque muitas pessoas acham que, porque tá uma semana, só tá aquele coisinho pequenininho, mas ele já é a vida, né, pastor? Sem dúvida. Olha que coisa interessante que o salmista disse no Salmo 139. Versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Olha só, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, não havia forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Então, a vida humana, ela começa na concepção e termina na morte. A diferença nossa e de um feto, você tem quantos anos? 24. Você tem 24 anos e um feto tem algumas semanas. É tempo e nutrição. Nós comemos arroz e feijão e o feto está ali dentro do útero da mãe, né, se alimentando daqueles nutrientes. Então a questão de tempo e a forma de alimentação, nutrição. Essa é a diferença nossa com o feto. Então a vida começa na concepção e termina com a morte. Portanto, o aborto é crime. O aborto é extermínio de inocentes. O aborto é tirar a vida de uma pessoa que não pode fazer nada para se defender. Pastor, já falando do aborto, por exemplo, nesses casos de pessoas que são estupradas e engravidam, o que a igreja, o que a Bíblia fala sobre isso? Tá. Aí entra a questão dos argumentos que tenta se justificar o extermínio de uma criança. Primeiro, que a criança não tem culpa de ser resultado, ou seja, de um ato violento, gravíssimo, que é um estupro, ou mesmo de uma irresponsabilidade de um casal que teve uma relação sexual sem camisinha, sem planejamento, vai lá e gera uma criança, nós não queremos a criança e mata a criança. Tá? Que é isso que acontece. É irresponsável, vão matar a criança por causa da sua própria irresponsabilidade. No caso do estupro, a igreja e a sociedade sim deve dar um apoio psicológico, de acompanhamento para aquela mãe que sofreu aquele ato de violência. Mas o mal não se corrige com outro mal. Um problema não se corrige criando um outro problema. Você não vai matar a criança porque o pai ele era um estuprador. A igreja e a sociedade devem dar um suporte psicológico, espiritual, para aquela pessoa que sofreu aquela violência passar por esse momento difícil. E eu tenho certeza que aquela criança pode nascer e trazer muita alegria para aquela mãe que sofreu aquele ato de violência. Mas é dramático, é difícil, mas é possível superar. Então, o que eu entendi, eu espero que vocês tenham entendido, é que em hipótese nenhuma a gente apoia o aborto. Não há essa possibilidade bíblica de se apoiar o aborto. Existe uma outra questão, por exemplo, é quando é a questão de risco de vida, ou risco de morte, né? A mãe ou a criança. Se a criança for nascer, a mãe morre. Quando você tem que fazer uma escolha, é chamada escolha de Sofia, que o pessoal fala, né? Aí você não está escolhendo a morte, você está escolhendo a vida. Entendido. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, e aí, que vocês estejam gostando.
Beijo, até a próxima. Valeu, pessoal. Desejo a vocês, tamo junto.